Uma boa tarde, querido telespectador que nos acompanha através da TV Resolve. Mais uma vez, podemos nos encontrar neste finalzinho de tarde para juntos ouvirmos e acompanharmos o Evangelho diário. Neste tempo quaresmal, tempo de conversão, tempo de penitência. O Evangelho de hoje nos traz uma parábola da qual nos convida assim a observarmos o tempo de Cristo, o tempo da colheita, o final dos tempos. Nós caminhamos todos os dias nessa terra em vista do dia final. Nós caminhamos em vista de nos encontrarmos com Deus. Esse dia não sabemos se é hoje, se é amanhã ou quando será. Por isso, precisamos buscar todos os dias o caminho de conversão e de salvação. Precisamos encontrar todos os dias este Cristo que caminha conosco. A parábola que hoje vamos escutar é tirada do capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Que este Evangelho possa nos iluminar, possa iluminar o nosso dia, possa iluminar a nossa vida. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, pensando ao filho, os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-o para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com os vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino dos céus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A leitura de hoje deste Evangelho, ela é especialmente dirigida aos sumos sacerdotes, aos anciãos e aos fariseus. Aquele povo importante da classe daquele tempo, que cuidavam do templo, os sumos sacerdotes, os fariseus, mestres da lei,
que eram aqueles que interpretavam a lei dada ao Senhor Deus por Moisés lá atrás. Eles conservavam assim a tradição do povo de Israel. Mas Jesus dirige a eles uma crítica. Olha, o dono da vinha, o Senhor Deus, Adonai, lhe deu esta vinha para cuidar. Que vinha é esta? O povo de Israel. Deu a eles a religião que se corrompeu. Religião que deixou de ser prestado culto ao Senhor Deus, mas que agora colocava ao povo fardos pesados, colocava ao povo grandes leis que deveriam ser observadas, que muitas vezes impediam-os de viver com liberdade e na dignidade de filhos de Deus. Aqueles que foram enviados, os empregados, são os profetas que muitas vezes Deus enviou ao povo. Elias, Eliseu, Baruque, Jeremias, tantos outros profetas que anunciaram a conversão, a volta do reino, mas o povo os matou. Lembremos de João Batista, que também foi um dos últimos profetas antes de Jesus, o precursor, o único que mostrou o Cordeiro de Deus. Também foi morto porque ele denunciava as injustiças do seu tempo, inclusive criticava Herodes por morar com a Herodíades, a mulher do seu irmão. Então, todos esses foram mortos. Por último, chegado o fim dos tempos, Deus envia o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que também possa fazer este convite de conversão, para que também possa convidá-los à conversão verdadeira. No entanto, a este também os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os fariseus mataram. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Jesus Cristo, que foi rejeitado, foi morto, pregado numa cruz, como o mais indigno dos homens, como aquele que é realmente deixado de lado, aquele que não é digno de honra, pregado numa cruz, ele se tornou a pedra angular, porque é a pedra da salvação. Então, esta vinha agora é dada a outros homens, que produz frutos, que leva o nome de Deus a outro povo. Assim, se dá início à igreja, quando os discípulos começam a levar o nome de Jesus Cristo a outras pessoas. Este evangelho de hoje, neste tempo de conversão, ele nos convida então a voltar o nosso coração para o Senhor Deus. A colheita está aí. Outros jogaram as sementes, outros semearam, mas nós precisamos estar ali dispostos a fazer esta colheita. A colheita de conversão, a colheita de mudança de vida, a colheita de tornarmos pessoas novas em Jesus Cristo, aderirmos ao seu Evangelho e também podermos lançar essas sementes do Evangelho em terra boa para que se produza frutos. Na igreja é mais ou menos assim, nós semeamos